Bom dia, pessoal. Estamos aqui excepcionalmente para trazer aqui a atualização sobre o caso do Silicon Valley Bank, né? O Banco do Vale do Silício, que a gente teve os regulamentadores americanos intervindo no banco ao longo do final de semana. E mais recentemente, até, né, foi no domingo, mais um banco de Nova York, que também houve intervenção dos reguladores americanos. Então, só começando aqui antes de você entrar, e você, como eu já trouxe, você vai explicar um pouco bem isso, vai fazendo um pouco a cronologia dos fatos para você entender de onde chegou e onde estamos, né? Então, esse é um banco americano que tem foco em startups, tá? Era um banco relativamente grande, né? Era um banco, na verdade, era um banco médio, né? Era o 16º maior. 18º maior banco dos Estados Unidos, com mais ou menos ativos por volta de 200 bilhões de dólares. Se a gente fosse traduzir isso, seria um banco bem grande, algo do tamanho do Santander, né? Mas para a economia americana, lógico que são quase 15 vezes o tamanho da economia brasileira. Ele não era um banco tão grande, mas mesmo assim é um banco que você tem algum risco de ter um impacto no sistema. Então tudo lá começa em 2020, né? Quando o Fed lá atrás, ele resolveu afrouxar um pouco as regras para a reserva técnica dos bancos. O banco ele tinha hoje uma reserva relevante, principalmente em títulos públicos americanos mais longos, e aí com a alta de juros recente, vimos aqui os ativos e investimentos do banco desvalorizando de forma relevante ao longo do tempo. O Rafa depois vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. E aí entre 2021 e 2022 a demanda por empréstimos cedeu muito, né? O banco aumentou ainda mais os investimentos, que ao longo do tempo foram perdendo valor. E o que aconteceu na última semana foi que, principalmente, gestores e venture capitals começaram a dizer para os seus clientes, que são as startups, fazerem os resgates do valor que eles tinham aplicado e dos valores que eles tinham junto ao banco. Então, apenas no dia 9 de março, eu vou subir aí para vocês verem, o banco teria um volume de resgate equivalente a 42 bilhões de dólares. E aí a gente está falando que o total em depósitos é mais ou menos 170 bi. Exato. Então 45, né, de resgates em um único dia. É um número muito relevante. Então a gente sobe aí para vocês verem, foi um número que de fato desestabilizou ali o banco. Houve uma corrida de clientes para resgate. E aí, por fim, ao longo do finalzinho da tarde de sexta-feira, né, quem acompanhou o nosso vídeo de sexta-feira, a gente estava gravando à tarde, ainda não tinha tido o anúncio da intervenção do regulador americano. E aí, no final da tarde, houve a intervenção do banco. E aí, agora eu queria que você explicasse para o pessoal exatamente como que essa crise chegou até aqui, né? Provavelmente aqui a gente teve ali algumas falhas no controle do Banco Central americano. Eu acho até importante mencionar, Pedro, é que os reguladores americanos, né, o FDIC, que é o FGC de lá, o Fed, eles tratam os bancos grandes, ou seja, 250 bilhões de dólares ou mais em ativos, de uma forma diferente do que eles tratam os bancos pequenos ou médios, que são bancos com menos de 250 bilhões de dólares em ativos, que é o caso do Banco do Vale do Silício. Então, voltando, após a grande crise financeira em 2008, criou-se algo chamado Liquidity Coverage Ratio, ou seja, todo banco precisava ter, né, algum investimento de alta qualidade, como tesouro, high grade, né, títulos high grade, ou agency-backed securities, né, enfim, títulos vinculados a agências americanas. Essa excepcional qualidade de crédito desses investimentos para justamente suprir uma onda de resgates. Precisava ser ali, né, desse ratio que a gente chama. E olhando, né, de fato, o Banco do Vale do Silício, ele tinha ativos muito bons, né? Ele tinha uma carteira de tesouro, ele tinha uma carteira de bons corporativos high grade, tinha uma carteira de bonds, né, lastreados a hipotecas, e por aí vai. Então é muito diferente do que aconteceu em 2008 na crise do Lehman Brothers, Bear Stearns, porque aquilo foi empréstimo puro. Esses bancos tinham na sua carteira de crédito diversos empréstimos de devedores que viraram inadimplentes e acabou que teve uma corrida bancária e o resto virou estoque, né? É importante mencionar que era um banco que estava cumprindo os requisitos dos reguladores americanos. Ele tinha uma carteira de investimento altamente líquida e segura, ao que tem risco de crédito. Mas quando a gente fala de renda fixa, tem o risco de juros. E é exatamente isso que você mencionou. Esse pessoal do Banco do Vale do Silício, por ser um banco menor, eles podem justamente tomar, né, tesouro ou dívidas corporativas high grades com vencimentos mais longos. E aí, em 2020, eles compraram muito título com duration de 10, 15 anos, pagando por cento ao ano. A ponta da curva não estava pagando nada.
eles conseguirem negar algum tipo de spread bancário, né? Porque todo mundo sabe que o depósito que você faz no banco não fica lá parado, o banco vai lá e reinveste em uma carteira própria. Eles conseguirem ganhar um spread maior, eles alongaram esses vencimentos, né, da sua carteira de crédito. E aí a gente teve, né, no passado, a maior ascensão de juros da história moderna. O Fed saiu de 0, foi para quase 5%, e muitos desses títulos, que têm uma qualidade de crédito impecável, tomaram a famosa marcação a mercado adverso. Até para quem está estudando, né? Eu sei que o quesito de falar de marcação a mercado e que renda fixa não é fixa, né? Porque normalmente já que a renda fixa é fixa. Ela só é fixa se você ficar até o fim. For um título de 10 anos, ela é fixa. A hora que você decide sacar antes do vencimento, você tem que marcar sua mercado. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários um link com a explicação aqui da própria XP sobre o que é marcação a mercado e aí explica bem isso. Mas de fato, Considera isso. E aí teve essa negligência, né? Que não foi má fé, foi uma falta de disciplina e controle de risco, de alongar o duration dos papéis e não fazer hedge. Porque os bancos, é natural, você tem ali seus investimentos em tesouro, bonds high grade, bonds lastreados a hipotecas e por aí vai, mas você faz hedge, especialmente sabendo, né, que o Fed está conduzindo um ciclo de aperto monetário e ninguém sabe qual vai ser a taxa terminal e por quanto tempo vai ficar lá. Os bancos fazem esse hedge através de algo que a gente chama de swaps. Ou seja, eles pagam uma taxa pré-fixada para conseguir receber uma taxa pós-fixada e mitigar esse risco da subida de juros. Podem olhar o balanço do JP, o balanço da Goldman, até do Wells Fargo. Todo esse pessoal tem uma baita marcação mercado negativo. Mas eles têm hedge, através de swaps, que amenizam esse impacto da marcação. O Banco do Vale do Silício, por ser um banco menor, não precisa, em tese, ter o hedge, que tem um certo custo para você fazer esse nível. Então eles foram ali, de fato, sem gananciosos, tentando buscar yields maiores, alongando vencimentos, e todo mundo sabe que nos últimos 12 meses, a base de clientes do Banco do Vale do Silício foi muito impactada. Pô, startups fechando, muito caixa sendo queimado, o mercado de crédito, né, e de venture capital, private equity, ficando cada vez mais seco ao que tem financiamento de companhias que não dão fluxo de caixa livre, que negociam 10 vezes receita e por aí vai. Então já tinha uma onda de retiradas orgânica ao longo desses últimos 12 meses, porque esse banco ele é focado em atender startups, empresas do setor de tecnologia. Ele não é diversificado em vários segmentos como, né, o JP Morgan, como em Goldman Sachs. Então o fato de ele ser muito concentrado, o fato de ele não fazer hedge na sua carteira de crédito e o fato de ele tentar fazer um aumento de capital social na quarta, quinta-feira, agora não me lembro, acabou panicando o mercado. Porque ele virou para o mercado, CEO, e falou, a gente precisa aumentar capital para conseguir arcar, né, com as nossas necessidades de liquidez. Aí todo mundo começou a falar, olhar aqui e falou, opa, o que está acontecendo com o banco? Deixa eu olhar aqui. É até aquele bom e velho ditado, basta um boato para o banco quebrar. Não é um banco que investiu em coisa maluca. Não, eles erraram o duration, eles erraram a questão de hedge e se comunicaram muito mal frente ao mercado, ao que tem igualmente capital que eles tentaram fazer, que foi muito mal sucedido, não teve demanda, né? E aí, em cima de tudo isso, quarta, quinta e sexta-feira, tava todo mundo ligando um pro outro, né? Twitter bombando, falando, tira o dinheiro de lá, tira o dinheiro de lá, tira o dinheiro de lá. Eu até trago isso à tona, Pedroso, de como essa interconectividade que a gente tem no mundo digital, que é hoje, afeta e até potencializa problemas como este, né? Porque você olha no balanço do banco, cara, são ativos tranquilos com uma taxação negativa, né? E uma falta de disciplina ao que tem de risco. Mas será que, né, todo mundo ligar ali um para o outro e falar tira o dinheiro, tira o dinheiro, tira o dinheiro, não exacerbou demais algo que poderia ter sido resolvido de outra forma? Sim, eu também faço uma segunda análise aqui, né? Nós tivemos décadas de juros baixos. Talvez o mercado financeiro americano não teve a devida prudência para lidar com esse cenário que a gente já tinha previsto lá atrás, inflação e juros mais altos. Então foi talvez falta dessa prudência exatamente por estar mal acostumado com juros durante tanto tempo. Muito próximo, exatamente, né? Quando o M2, né, se a base monetária está se expandindo, é até aquela frase, né? Qualquer negócio, enfim, com business model um tanto ok, prospera, né? Quando o M2 está contraindo, quando o dinheiro está ficando mais escasso, que é o que vem acontecendo nos últimos 6 meses, né? A maré está baixando, a gente vê normalmente quem está dando pelado e quem está de sunga, né? Quem está de shorts.
E é isso que o Charlie Munger e o Warren Buffett falam. E era de juros baixos, dinheiro grátis, todo mundo é rei. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos investimentos. Até porque, enfim, eu acho que isso não é um risco sistêmico, né, tá? É um risco idiosincrático, ou seja, é um único banco, são dois bancos, na verdade, né? O Fed já veio salvar o dia, né? E ontem à noite, o Fed, o Tesouro e o FDIC, que é o FDIC de lá, soltaram um comunicado conjunto falando que vão arcar com todos os depósitos, até aqueles acima dos 250 mil dólares. E como que eles vão fazer isso? Eles vão pegar a carteira do Silicon Valley Bank, do Signature Bank, como colateral, e já vão disponibilizar, né, empréstimos para eles conseguirem suprir estes saques. Então, se você fosse cliente do Silicon Valley Bank, você poderia entrar no seu online banking hoje e resgatar tudo. Tem empresas como a própria Roll, né? Enfim, presidente nos Estados Unidos, que tem quase $1 bilhão lá. Só para quem está aí, né, o FDIC, que seria equivalente ao nosso fundo garantidor de crédito da VSC, lá ele cobre até $250 mil. Só que o governo americano, para evitar um efeito sistêmico, ele decide praticamente 100% do valor aplicado. Então, se você tivesse hoje $1 bilhão no banco, o governo americano iria garantir esse resgate exatamente pelo medo do efeito sistêmico. E aí me faz lembrar, né, quem viveu aí lá na 2007, 2008, com a quebra dos bancos americanos, o governo não, né, o Banco Central americano, ele demorou para tomar uma decisão, né, ele esperou o Lehman Brothers quebrar. Tem para achar compradores de crédito, para o Warren Buffett, enfim, tem daquela... Foi uma decisão totalmente contrária do que está sendo feito agora, né? Agora não, a gente viu o primeiro sinal de risco sistêmico, ele já interviu no SVB. Quando ele interviu no SVB, a sensação que ficou foi que ele foi fazer um filtro em todo o mercado, já encontrou um outro banco ali com um problema que poderia gerar o risco sistêmico e já fez a intervenção ao longo do final de semana, já falando para todo mundo, fiquem tranquilo que eu garanto 100% dos depósitos. Então, só trazendo aqui um pouco para a nossa realidade, a gente depois continua com juros lá fora. Existem algumas startups brasileiras que podem ter exposição, ainda ninguém sabe exatamente quais nomes ou valores. Hoje o Banco Central americano está dizendo que vai cobrir, né, o FDIC vai cobrir 100% dos depósitos ao longo dos últimos dias, e aí cuidado com as redes sociais. Houve muitos comentários que Nubank, Banco Inter tem exposição, que o banco vai quebrar e bababá. Cuidado com os comentários que de fato assim, os próprios bancos já disseram que não tem exposição, tanto no Nubank, Banco Inter, Banco C6, né? E mesmo assim, quem tem até o momento vai ter 100% do capital garantido lá pelo Banco Central americano. E aí eu acho que vale entrar que qual que é o impacto que isso vai trazer para o mercado ao longo dos próximas semanas. O já está tendo impacto hoje em juros. Isso é tudo, enfim. Queda fantástica nos juros, né? Vai subir aqui, tá? Juros de 2 e 10 anos. 2 anos está caindo 50 pontos. A gente não via isso, acho que desde 1987. Tá? Não é nem 2008. 87, quando teve a segunda-feira caótica, Black Monday, né? Lá fora, enfim, teve uma venda generalizada. E de galera está... O 2 anos está caindo 50 pontos hoje, mas na quarta-feira, chegou acima de 5%, que era a maior taxa desde a crise de 2007. Então a gente teve um ponto percentual, que para juros americanos isso equivale à nossa curva de juros aqui no Brasil cair, sei lá, 4%, 5%. Imagina a Selic amanhã sair de 3,75 e foi para 9%, 8%. É algo nesse patamar de exagero, tá? Porque proporcionalmente os juros americanos não perderam essa volatilidade. Isso não é nada saudável, né? Por que a gente está vendo isso? Porque não está com medo. Se você está com medo, você compra tesouro. Quando tem uma ponta compradora muito forte, né, o preço unitário do tesouro tende a subir e, consequentemente, o seu yield, que é o que a gente está mostrando aqui, cai. A curva fecha. Então, o movimento clássico de flight safe, que a gente chama lá fora, né? Uma fuga à segurança. Dólar subindo no mundo todo, até o franco suíço está subindo, né? O pessoal se protegendo ali em moedas, enfim, mais tradicionais. E o tesouro, né, de certa forma, sendo, né, para onde boa parte desse capital de bolsa, desse capital em ativos de risco, está indo. O que eu queria comentar com você, Pedroso, é pensar que é o seguinte: imagina se o Fed não tivesse feito nada, né? E aqui a gente tem aquele debate de mercado, se faz sentido ser mais intervencionista ou não. Não tem certo ou errado, depende das condições. Mas se o Fed não fizesse nada, meu amigo, eu acho que em um mês estava uma depressão nos Estados Unidos, porque ia ter um efeito manada, contágio, especialmente com as redes sociais, a informação que a gente tem hoje, sem precedentes, né? Enfim, você olhar, primeiro você é um sistema nacional. Um banco regional, que é o 18º maior, acabou de quebrar. E você perdeu ali tudo acima de $250 mil, que é o que o FGC americano garante. Pô,
Se eu tenho dinheiro em outros bancos regionais, eu não ia pagar para ver, não. Eu estaria ligando agora no meu gerente falando, manda minha conta do JP Morgan, manda minha conta do Citibank, manda minha conta do Goldman Sachs. E isso não é saudável para a indústria, porque concentra novamente os grandes bancos americanos. Algo que o governo está tentando já há um tempo criar, a diversificação e competitividade na indústria, que é bom para todos. Além disso, cria uma crise, escassez de crédito impressionante. Pô, você vai financiar uma casa, você pega um crédito. Você vai financiar um carro, você pega um crédito. Né? Se não tem mais banco regional para te ajudar a fazer isso, e só banco grande, né? Porque isso é muito sério, né? Os bancos regionais vão tomar uma corrida bancária sem precedentes e a gente vai ver, enfim, algumas dezenas de corpos boiando. Né? Porque se eu sou um fenômeno nacional e um grande banco quebrou e ele é regional, meu amigo, eu vou no banco que é sistemicamente importante para a economia, que são os Big Six. Então, o Fed, no meu ver, agiu de forma rápida, de forma correta, e agora a gente entra na questão de juros. O mercado está achando o quê? Que esse risco sistêmico, essa crise de crédito, etc., ela pode aparecer em outros players, em outros segmentos. Então o Fed vai ter que maneirar a sua dose de juros. E se você coloca, a gente vai subir aqui para vocês, pessoal, a precificação no dia 8 de março, quarta-feira, quando o Paulo estava depondo no Congresso, a gente estava falando de uma taxa terminal de 5,6% e corte só a partir de 2024. Agora ele está falando que tem uma questão de 40% que o Fed não suba essa taxa de juros para a reunião da semana que vem, dia 22 de março. E que tenha cortes a partir de julho. Para daqui a um ano, a gente está em 4% de juros. Né? Olha como mudou essa dinâmica. O mercado entendendo, né, que o que aconteceu com o Banco do Vale do Silício vai fazer o Fed repensar por completo a sua conduta de política monetária. E eu acho que o Fed agiu muito bem. Ele conseguiu, certamente, né, enfim, estancar esse sangramento. E eu acho que isso permite ele a retomar o seu ciclo de política monetária. Talvez não indo a 5,5, 6, mas 5,25, deixando lá por um tempo maior do que o mercado precifica, porque esses juros baixos, assim, né, que a gente está subindo aí, pô, talvez nem tenha subida com uma inflação rodando a 6,5, me parece, é um pouco ingênuo. Legal. Bom, pessoal, só para finalizar, né, na terça-feira, quando a gente falou ali no call de fechamento semanal, a gente falou que uma palavra para o mercado seria bipolar, exatamente. Saímos de juros na máxima para juros caindo um ponto para um cenário que o mercado estava achando isso e agora acha aquilo. Então, de fato, o mercado ele passa por um momento bem indeciso, com bastante incerteza sobre o cenário do curto e médio prazo. Eu chamo a atenção também pela agilidade e força dos reguladores americanos, né? Eu acho que eu que vivi lá a crise de 2008, eu diria que isso foi um aprendizado. Concordo. Eu acho que a crise de 2008, de fato, e foi uma crítica geral que o governo e o Banco Central, os reguladores americanos, demoraram muito para tomar uma decisão. E isso foi um dos grandes motivos que levou à crise na extensão que teve. Tanto americana, quanto a gente viu isso se estender para países da Europa inteira, para outros lugares. Então acho que os reguladores americanos aprenderam com isso e de fato eles correram. Porque aí entra naquela questão, né? Confiança no setor financeiro, principalmente, é tudo. Acho que você ficou bem claro isso. E também tem a questão que o mercado, né, agora, bolsa, pelo menos a recebe da mesa, está subindo quase 1% Nasdaq, né? O mercado adora um bom e velho estímulo, né? Eu fico com medo. Por que eu fico com medo, Pedroso? Que acabou de imprimir mais dinheiro para salvar os bancos. Exato. E quando você imprime mais dinheiro, o que acontece com a inflação? A inflação não é o problema principal, aqui que a gente está lutando contra. Então, deu uma dificultada. Enfim, a gente vai ter que ver assim nos próximos capítulos. É isso, pessoal. Bom dia. Eu desejo um bom negócio a todos. Para quem acompanha a gente, clica aqui embaixo em curtir, compartilhar e no sininho também para começar a acompanhar mais. Traremos aqui mais atualizações do mercado quando tivermos sempre uma notícia muito importante. Bom dia e boa tarde a todos. Tchau, tchau.